E se a gente pegasse um texto sagrado, com mais de 2000 anos, e lesse ele como se fosse um manual de engenharia? E se, no fundo, os dois fossem projetos para criar um sistema que funciona? Bem, é exatamente isso que a gente vai explorar aqui. Imagina só. De um lado, um manual técnico, sabe? Cheio de diagrama, circuito, tudo sobre instalação industrial. Do outro, o Evangelho de Marcos, a primeira narrativa que a gente tem da vida de Jesus. Parecem coisas que não têm nada a ver uma com a outra, né? Mas e se tiver uma lógica escondida que conecta os dois? Então, a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa é essa. Será que o projeto de uma máquina pode, de alguma forma, nos ajudar a entender melhor o projeto de uma missão que literalmente mudou o mundo? Para a gente mergulhar nessa ideia, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente estabelece a base da comparação. Depois, vamos olhar para o motor do sistema, os circuitos de controle, o mecanismo de segurança e, por fim, o resultado de tudo isso. Uma missão totalmente nova e cheia de energia. Ok? O ponto de partida é a gente entender que os dois documentos são, cada um a seu modo, manuais. Eles não estão ali só para descrever algo. Eles são, na verdade, projetos que mostram como um sistema tem que ser montado para funcionar direito. O que a gente vai fazer aqui é usar uma analogia. É como pegar a lógica de um engenheiro para ler uma história antiga. Isso pode revelar uma estrutura que a gente nunca tinha percebido antes, de um jeito totalmente novo. Beleza. Todo sistema potente precisa de uma fonte de energia, certo? Um motor, algo que transforma o potencial em ação. Vamos dar uma olhada em como cada um desses manuais descreve o seu motor principal. Olha só a definição do manual técnico. Um motor elétrico é definido pelo que ele faz. Ele transforma energia em movimento, em trabalho. A essência dele é a ação. E essa ideia de essência em ação, bom, isso nos leva direto para o Evangelho de Marcos. Diferente dos outros, Marcos não apresenta sua figura principal como um grande filósofo, e sim como um homem de ação. A narrativa é super rápida, focada em milagres, curas, movimento constante. Ele é um protagonista que é definido pelo que ele faz. O próprio Evangelho dá para a gente a ficha técnica desse protagonista. A função dele é servir, é agir. Do mesmo jeito que o motor existe para gerar movimento, a figura central de Marcos existe para executar uma tarefa. A função define o componente. Simples assim. Mas é claro, um motor sozinho não faz nada, né? Ele precisa de circuitos, de controles, de operadores para direcionar toda essa energia. Então vamos para a próxima parte do nosso projeto para ver como essa estrutura funciona. O manual de engenharia fala dos quadros de comando, que são tipo o cérebro da operação. Na nossa história, quem faz esse papel? Os discípulos. Os circuitos são como as dinâmicas entre eles e os ensinamentos que os conectam. E os seguidores mais próximos? Eles são os operadores diretos do sistema. E aqui tem um ponto que é fundamental, sabe? Nenhum dos dois manuais idealiza seus componentes. O manual de engenharia está cheio de avisos sobre possíveis falhas. E o Evangelho de Marcos, de um jeito bem honesto, mostra os discípulos, os operadores, como pessoas cheias de falhas. Eles sentem medo, têm ambição e quase nunca entendem direito qual é a missão. Isso leva a gente para uma pergunta crítica em qualquer sistema de alta potência. O que acontece quando as coisas dão muito errado? Quando a sobrecarga parece inevitável? Pensa bem, tanto numa rede elétrica gigante, quanto numa missão de altíssimo risco, é preciso ter um mecanismo de segurança. Algo projetado para evitar uma falha catastrófica, para proteger o sistema todo, custe o que custar. E o manual nos apresenta o fusível, uma peça genial de tão simples. A única função dele é falhar. Ele foi feito para se destruir, para se sacrificar. Ele interrompe o fluxo de energia perigosa e, com isso, salva todo o resto do sistema, que é muito mais valioso. E é exatamente aqui que a analogia se encaixa de um jeito impressionante na história da paixão em Marcos. A prisão, o julgamento, tudo isso é a sobrecarga no sistema. A crucificação funciona como a ativação do fusível, um sacrifício que absorve todo o dano. Mas a ressurreição vai além. Ela não só protege o circuito, ela reinicia o sistema com uma nova fonte de energia. E qual o resultado disso? Qual o resultado da ativação desse dispositivo de segurança? O sistema não volta a ser o que era antes, de jeito nenhum. Ele é transformado na sua essência. A transformação dos operadores é da água para o vinho. Antes do sacrifício, os discípulos eram definidos pelo medo, pela incompreensão. Depois, esses mesmos componentes, antes falhos, recebem uma nova diretriz, cheia de poder e propósito. A reinicialização mudou a natureza de todo o sistema. No fim das contas, o sistema que estava correndo o risco de um colapso total não foi apenas salvo.
Ele foi reconfigurado e reenergizado. Agora ele opera com um propósito global, com uma capacidade muito, mas muito maior. E essa aqui é a nova ordem de operação do sistema. A energia, que antes ficava concentrada em um motor, agora é distribuída através dos operadores para uma missão que alcança o mundo todo. O sacrifício não foi um fim, mas sim uma redistribuição de poder. No final, ler um evangelho com os olhos de um engenheiro não diminui nenhum dos dois textos. Pelo contrário, revela uma lógica de design, de função, que talvez estivesse o tempo todo ali, bem na nossa frente. Isso faz a gente pensar, que outros projetos inesperados poderiam nos ajudar a entender melhor o mundo em que a gente vive.